Bom dia a todos, bem-vindos. Que a luz do Mestre possa nos acompanhar hoje e sempre em nossas vidas. Como a gente está com essa situação de não poder ter as aulas presenciais, eu tive essa iniciativa de trazer o material da aula para a gente poder debater, conversar um pouco mais sobre a matéria dada que a gente fez no WhatsApp na segunda-feira, preparando já para a próxima aula, né, que a gente vai ter agora, falando de Jesus e os essênios, segunda-feira. E interessante a gente falar um pouco sobre as seitas da época de Jesus, né, para a gente ir construindo nosso conhecimento a respeito da época de Jesus viveu, do tempo que ele vivia, de como é que era a situação religiosa e política daquele tempo, para a gente conseguir construir dentro de nós um Jesus, um mestre, né, que a gente tanto fala, mas a gente precisa entendê-lo, né, estudá-lo, e criar dentro de nós essa necessidade de estudar, essa vontade de buscar conhecimento. E isso é importante, porque com essa verdade que a verdade nos libertará. Então vamos falar um pouco hoje sobre as seitas daquela época. No capítulo 12 e capítulo 13 do Redentor, eles falam sobre as seitas nacionais. Então, só para dirimir dúvidas, a gente começa a entender um pouco sobre o que é fariseu, saduceu, essênio, zelote, né? E lógico, tem muito material para a gente estudar, muita coisa para a gente buscar na internet, livros específicos, mas a ideia aqui é só fazer uma breve explanação para a gente não ficar muito perdido. Então vamos lá, quem eram os fariseus da época de Jesus? Os fariseus, eles eram os separados, né? Isso que queria dizer fariseus. Eles dedicavam a atenção deles à observância da lei, mesmo fora do templo. Então os fariseus, eles tinham uma observância, um cuidado com o ritual da lei. O que estava escrito, eles eram muito ligados à letra. Então o que estava escrito tinha que ser feito igual estava escrito ali. Utilizavam a Torá escrita e eles acreditavam que existia uma Torá oral, que foi recebida por Moisés, né, no monte, junto com os 10 mandamentos. Então eles acreditavam numa Torá oral, que eles também seguiam e passavam de geração para geração. E essa Torá oral, ela era um dos motivos de dificuldade de lidar com os saduceus, que eles não acreditavam nessa Torá oral. Então, eles acreditavam também na vida após a morte, né? Os fariseus tinham essa crença. É bem importante a gente ter essa visão, porque os fariseus acreditavam nisso e os saduceus também não. Então era outra diferença. Onde é que aparecem os fariseus na Bíblia? Eles aparecem em Mateus, né, 23, capítulo 27, 23, Mateus 23, versículo 27 a 28, onde Jesus fala assim, que chama eles de hipócritas, né? Fala que eles são como túmulos, caiados por fora, mas podres por dentro. Por quê? Porque eles acreditavam nas leis, ensinavam para a população as normas, né? E eram normas inúmeras e difíceis de seguir. Então eles criavam para as pessoas dificuldades, né? Tanto que ele dizia que eles ficavam na porta, né, do templo, do céu. Um exemplo que ele dava era esse. Eles não entravam, porque eles não tinham capacidade, não estavam preparados nem limpos para isso, e não deixavam que os outros entrassem, porque ficavam criando dificuldades com essa interpretação oral da lei e criando inúmeras regras que as pessoas não conseguiam seguir. Eles tinham essas divergências, né, com os saduceus, porque os fariseus eles também tinham uma observância política, né? Eles não gostavam muito da questão política de Israel naquela época, porque eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. Então os saduceus, eles tinham a interpretação da lei clara, pregavam uma interpretação da lei, eles eram contra, né, a dominação romana. E aí a gente passa a falar um pouco sobre os saduceus. Os saduceus, por sua vez, eles eram, na verdade, fariseus e saduceus, eles eram partidos, tá? A gente está falando aqui da época de Jesus, onde o Estado não era dividido como é hoje. Então você tinha ali a igreja e o Estado. Naquele tempo não, a igreja era o Estado. Então a parte religiosa e a parte estatal era toda ela a mesma coisa. Então você tinha o partido dos fariseus, que eram esses que tinham a Torá escrita, a Torá oral, acreditavam na reencarnação, na vida após a morte, não na reencarnação, na vida após a morte e na ressurreição, tanto que os fariseus eram os que mais esperavam, né, a vinda do Messias. Os saduceus, por sua vez, eram um partido já mais político, eram famílias mais abastadas, famílias que tinham dinheiro, mais ricas na época. E por que eles tinham esse poder todo, né, poder político? Os fariseus, eles eram bem vistos pelo povo, porque eles viviam ali nas ruas, andavam pelos pátios do templo, estavam quase em todos os lugares e eram numerosos. Então andavam com roupas específicas, com os rituais que eles seguiam. Então o povo via neles, né, o desejo de segui-los também, embora havia a dificuldade que era.
Os saduceus, por sua vez, eles não se misturavam. Eles raramente saíam em público e estavam mais ligados à questão da dominação do partido. Eram famílias que tinham os seus bens, né, o seu poder ligado ao Império Romano, porque eles negociavam com os romanos. Né? Os saduceus eles eram como se fossem os representantes do povo judeu perante o Império. E isso o povo não gostava. Então os saduceus eles eram odiados pelo povo, né, pela questão de estar trabalhando junto com os dominadores. Acreditavam também na Torá, mas não acreditavam na parte oral das leis. Para eles isso não existia, não seguiam essa questão. E aí achavam que os fariseus eram extremamente rigorosos com algo que não existia. Então também eles eram motivo de discussão entre eles. Os saduceus não acreditavam também na questão da vida após a morte, então eles também não tinham essa questão de esperar um Messias. Que interessante, né? O Hanan, que era o sacerdote da época, né, toda a família ali que tinha dos sacerdotes, eles já vinham de geração, de várias gerações anteriores, já nesse cargo, nesse posto, né, de sumo sacerdote. Sumo sacerdote seria como se fosse o governador, o rei naquela época, né, que controlava o império. Esse cargo deveria ser um cargo feito por eleição e tal, mas não era. Ele era feito por indicação dos romanos. Então, os saduceus, por aceitarem essa dominação romana e por tentar fazer o povo aceitar o império e fazer as vontades do império ali junto com o povo, eles eram bem vistos e faziam meio que um intercâmbio, trocavam na verdade. Então esses cargos eram uma troca de favores entre os saduceus, né, a elite, e o império romano. Daí é bem interessante quando a gente vai assistir filmes quando mostra Jesus ali sendo julgado, eles levam Jesus para Pilatos, né, e deixam bem claro essa questão, né. Os saduceus principalmente falam assim que se Pilatos não matasse Jesus, eles iam causar problemas, iam até levar o nome de Pilatos para o Império Romano, né, lá em Roma, para que ele fosse retirado do cargo. Então olha só o poder que tinham os saduceus, né, nessa ligação com o Império Romano, até mesmo o império que ficava lá na cidade de Roma, né, porque eles eram dominados, né, estavam bem longe de Roma. Mas Pilatos, por medo disso, né, sabendo desse poder que eles tinham, né, perante os seus superiores, preferiu lavar as suas mãos. Aí a gente vai falar um pouco sobre os zelotes agora. Os zelotes, quem são os zelotes? Os zelotes são os zelosos da lei, né? Eles eram fariseus, né, só que eles eram exaltados. Fariseus que eles acreditavam nas leis, seguiam a Torá oral, mas eles entendiam que tinha que lutar contra a dominação, não só aceitá-la. Os fariseus, no geral, né, eles eram contra, falavam contra, mas eles não tomavam atitude. Os zelosos não. Os zelosos eles eram o braço armado praticamente dos fariseus, né? Era um grupo separado. Eles eram fariseus, mas mais exaltados na questão de irem para a luta, de pegarem armas. Então eles eram, pelos romanos, os zelotes significavam assassino, ladrão, fascínio, né? Por quê? Porque eles sempre ficavam nas estradas, esperavam passar caravanas romanas ou outras caravanas que não fossem de judeus e saqueavam. Pegavam armas, comida e distribuíam entre o povo. Eles eram bem vistos pelo povo porque o povo não tinha coragem de enfrentar o Império Romano, embora eles não gostassem. Os zelotes faziam isso e ainda achavam que o fato de morrer em guerra ou em luta, para eles era algo bom, porque demonstrava que Deus ia aceitá-los. Então era um martírio morrer para que as leis de Deus fossem cumpridas. Então olha a dificuldade que tinha o Império Romano de lidar com os zelotes. Então eles eram extremistas, né? A gente tem hoje aí uma parte, a gente vê falar tanto de extremistas, né? Os muçulmanos extremistas, a gente tinha os zelotes que eram os fariseus, uma parte ali extremista, o braço armado. Então, para os zelotes, né, a morte era uma glória, então eles iam para a guerra. Inclusive foram os zelotes que ali no ano 60 e poucos depois de Cristo, né, fizeram um saque, né, contra o Império Romano ali, uma tropa romana. E o Império Romano ficou de saco cheio e foi lá e destruiu, né? Não deixou pedra sobre pedra do templo, como Jesus tinha previsto, né? Naquela passagem que ele fala que não ficaria pedra sobre pedra do templo, que foi uma das acusações que foi usada contra ele, né, para que ele fosse crucificado. E os zelotes eles aparecem em Marcos, né, capítulo 15. Eles eram vistos como ladrões pelos romanos, como eu tinha dito anteriormente. E aí a gente saindo dos zelotes, eu marquei aqui, os fariseus aparecem na Bíblia em Mateus 23, 27, onde Jesus chama eles de hipócritas, né? Túmulos caiados. Os saduceus estão em Mateus 16, 6 e Mateus 22, 23.
E Marcos também, 12:18, também fala dos saduceus. Jesus estava ali conversando com eles, né, que falava sempre para os saduceus que eles pregavam o que eles não acreditavam. Então tinha muito disso. Embora tivessem diferenças os fariseus e saduceus, né, interessante, e eram diferenças brutais até, eles se uniram, né, para crucificar Jesus, se uniram contra Jesus, porque os dois, né, eles foram para os extremos. Enquanto um foi para o extremo da palavra, da letra escrita, muita coisa que eles seguiam, criam, e até mesmo a questão oral que poucos conheciam, impedia que o povo evoluísse. Então eles acabaram que eles ficaram tão ligados à lei que eles não conseguiram entender que eles tinham que ter um bom coração, que eles tinham que trabalhar pelo próximo, como os essênios, né? Eles vão falar um pouquinho sobre eles, que também era uma parcela de fariseus ali que entenderam isso e saíram, né? Se separaram da cidade e foram para as montanhas para trabalhar isso lá. Então, os fariseus, eles ficaram tão presos à letra e à norma que eles esqueceram de amar o próximo, de levar a questão religiosa para o semelhante. Para eles bastava seguir rituais, então viraram ritualistas. E do outro lado, os saduceus, que pegaram a questão religiosa e passaram a seguir a questão política. Para eles, tudo era ligado à política e poder. Então também não tinha interesse na questão religiosa em si, do amor ao próximo, de querer que os semelhantes evoluíssem na questão religiosa e do entendimento. Então, tanto os fariseus como os saduceus foram para os extremos. A gente passa por agora a falar dos samaritanos, né? Samaritanos a gente tem a impressão que também é uma seita, mas não é. Samaritanos, o que aconteceu? Samaria era a capital do império, né, do império ali de Israel, que ficava ao norte. Lembra que teve as 12 tribos de Israel? As 12 tribos tiveram, né, depois de Salomão, elas tiveram uma dissensão e elas se separaram. Então se separou Israel ao norte e Judá ao sul. Judá tinha a capital de Judá de Israel, e Israel, de Judá era Jerusalém, que era a capital, o templo religioso ficava em Jerusalém, e Judá, que ficava ao norte, eles criaram Samaria como sua capital. Então, o que acontecia? Eles eram todos judeus, mas estavam separados, então os judeus que ficavam ao norte não tinham livre acesso para ir orar no templo de Jerusalém. Então eles criaram em Samaria seu templo, e eles tinham outros templos separados também para o seu território, que para os judeus do sul era algo abominável, só tinha que ser feito isso no templo deles lá. Embora, né, a gente sabe que não existia no Velho Testamento nada que dissesse que deveria haver um templo, essas coisas assim, mas eles estatuíram que seria ali no templo de Jerusalém. Então muitas coisas que os samaritanos faziam, né, eles eram mal vistos pelos seus irmãos, os judeus que ficavam ao sul. Eles tiveram muito contato, né, os samaritanos, né, os judeus que ficavam na questão do norte, com outros povos, né. Eles foram dominados pelos assírios no ano de 700, né, e caiu, e foram levados para o exílio. E aqueles que ficaram foram obrigados a aceitar a cultura que veio de fora, se casaram com pessoas que não eram da cultura dos judeus. E então isso causou nos seus irmãos que viviam ao sul, né, um certo constrangimento, porque eles diziam que eram judeus impuros, porque os judeus eles são muito ligados à questão de casta, de raça pura, de judeus tocados com judeus e a cultura. Então eles viam eles como se fossem traidores. E tem mais questões também, teve uma guerra ali dos gregos que os judeus que viviam ao norte, né, eles aceitaram e apoiaram os gregos contra os judeus que ficavam ao sul. Então também tem a questão bélica deles ali, que era política. Eram dois países, né? Dois países, embora falassem a mesma língua e tivessem tido a mesma origem, eles tinham suas dissensões. Então, em 1700, com esse fim dos judeus que ficavam no reino de Israel, né, ficou só mais 200 e poucos anos existindo só o reino do sul com Israel. E depois também do ano 500 ali, Israel também foi dominada pelos babilônios e também foi levada para o exílio. Quando voltaram, formaram só um território. E aí a gente chega na época de Jesus. Por isso que na época de Jesus tinha essa divergência, né, de samaritanos que tratavam mal. Quando a pessoa não era uma pessoa que seguia as leis de maneira correta, eles falavam que eram samaritanos, né, ou aquele outro, qualquer um outro. Então eles tinham muito esse preconceito por questão histórica. Então os samaritanos, né, é uma divisão, não é uma divisão política. Eles eram um povo que viviam ali na parte norte, no reino de Judá, ou no reino de Israel, ao norte. A capital era Samaria, por isso os samaritanos, porque eles tinham um templo em Samaria. Judá ao sul onde ficou as duas tribos, eles tinham, a capital deles era Israel,
E, como eu disse, no ano 700 houve a dominação dessa parte norte do território e a parte sul no ano 500. E a gente chega aos essênios. O interessante dos essênios é que os essênios também derivavam dos fariseus. Eles também conheciam as leis, aceitavam a questão da vida após a morte, até da reencarnação. Os essênios eram um pouco diferentes. Eles entendiam que a política atrapalhava a religião, né? Aquele murmurinho da cidade era algo ruim, né? Porque meio que contaminava a questão religiosa. Então eles se escondiam, eles se separaram e foram viver em cavernas, nos desertos, e eram eles que faziam parte da caridade. Eles entendiam que tinha que ter esse trabalho ao próximo, então eles iam para leprosários, iam auxiliar pessoas carentes, né? Eles não se casavam, né? Pegavam as crianças todas que viviam soltas em Israel ali, que eram os órfãos, e pegavam para eles criar e educar essas crianças. Então era bem diferente, eles levavam a religião mais ao pé, assim, ao que deve ser feito com relação a amar o próximo, com aquilo que a gente conhece hoje da religião. A religião precisa ser algo que nos mude, algo que nos faça diferente. Eu não posso ficar como fariseu e como saduceu, um extremo ou outro, né? Ou eu sigo a lei, eu sigo a Bíblia, o que fala lá eu sigo, ou não, eu vou usar aqui politicamente, acho que eu acho interessante para mim, eu vou usar só na questão política e na questão de dominação e poder. João Batista era essênio. Ele vivia no deserto, tinha um porte estranho para a época. Então, quando a gente vê a história de João Batista, que ele usava aquela roupa de couro de animal e mel, né, e aparecia, tinha aquela voz de trovão, as pessoas tinham medo dele, né, porque pelo porte dele, a gente vê bem isso na Bíblia, na época de Jesus ali, ele tinha o poder de batizar, então ele era um rabi também, ele era um mestre que foi ensinado aonde? Isso é interessante. Ele não frequentou as escolas comuns, né, que Jesus seguiu lá na Galileia, e nem Israel. Então, como é que eles formou Rabi? Os essênios, como eles eram uma parte religiosa dos fariseus que viviam afastados, eles também tinham essas escolas. Então, João Batista estudou e se formou como um mestre entre os essênios. E ele podia batizar por isso. Ele tinha aquela visão dele fatalista, apocalíptica. Por quê? Porque era um traço dos essênios. Eles viam que o fim estava chegando, as pessoas tinham que mudar, se arrepender, e era muito o que ele falava. Jesus tinha uma visão mais doce, né, do reino de Deus. Também entendia que a questão estava próxima, mas não era tão fatalista assim. Então João Batista tinha muito disso. Os manuscritos do Mar Morto, né, eles foram encontrados numa caverna em Qumran, né? Qumran era no deserto lá, e acharam vários potes com pergaminhos. E daí que surgiram esses pergaminhos aí, vários evangelhos apócrifos. Nem porque evangelho apócrifo, porque no ano 200 os evangelhos foram escolhidos, aqueles que iam formar a Bíblia, porque eles tinham vários evangelhos ali que iam até de encontro um com o outro, aqueles que eram desconhecidos. E esses Mar Mortos ficaram escondidos até agora, há pouco, 1950, 60 por aí. Então não tiveram esse crivo, né, da Igreja Católica na época que montou a Bíblia. Então é interessante, né? Muitos livros ali não foram censurados, mas eles não fazem parte da Bíblia. Por isso, apócrifo, né, que não fazem parte do livro bíblico que a gente conhece hoje. E fatalmente quem guardou esses manuscritos foram os essênios, né, e que acabaram, aquela situação toda das guerras dos romanos contra os judeus ali, eles foram disseminados e espalhados pelo mundo, né, e aí eles não ficaram mais naquela região. Então, essênios, fariseus, saduceus, todos eles foram espalhados aí como escravos, pelo Império Romano naquela época lá. Então, gente, é isso, tá? Para não ficar muito longo isso aqui. Só preparando para a próxima aula, vamos falar um pouco sobre Jesus e os essênios. Então, aí vamos aumentar um pouco mais o conhecimento sobre os essênios, mas nada impede que vocês deem uma olhada no livro O Redentor. É mesmo na internet, tem muito material aí, alguns vídeos no YouTube falando dos essênios, dos fariseus, dos saduceus. É legal entender isso porque a gente tem Jesus. Entende como é que ele pensava, entende porque ele tinha a postura que ele tinha, e até mesmo, infelizmente, porque que preferiam que ele fosse crucificado do que seguir o que ele dizia. Muitos tinham poderes, né? Status, a questão econômica estava ligada à religião, e o que Jesus pregava, né, e podia causar situações complicadas, tanto para os saduceus, que perderiam seu status político com Roma. Eles tinham medo de que Jesus gerasse conflitos com o povo seguisse, e com isso eles perdessem prestígio e perdessem seu cargo ali de sumo sacerdote. A questão financeira deles também estava ligada a isso. Os fariseus, por sua vez, também tinham esse medo de uma questão política atrapalhasse a maneira que eles acreditavam na lei. Como Jesus era contra a questão de você ficar muito preso à lei, à letra como ele está, ele fala isso para eles, que eles eram hipócritas, né, podres, porque eles criavam pedra de tropeço para o povo, né, assim que ele definia os fariseus. Eles também não gostavam disso, também queriam manter esse status.
Os que queriam bem a Jesus eram os essênios, né, que a gente vai ver aí no próximo estudo, que Jesus caminhou com eles, seguia basicamente o que eles pregavam, ensinavam, e caminharam com Jesus praticamente de lado a lado. Então fiquem com Jesus, né? Tenham aí um bom final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo e na próxima aula. Fiquem com Deus.